bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 3 de setembro, cuja leitura do dia em Lucas 9 e também Salmo 11 a 15. Pega sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo a leitura. Diz assim, Lucas 9, 23 a 27, na santa e poderosa palavra de Deus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita o homem ganhar o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Seguir a Cristo é ser seu verdadeiro discípulo. Ok, isso aí você tem me ouvido falar e você sabe disso. De alguém que rende a sua vida a Ele numa genuína fé. E pensar na fé é pensar que quem tem fé em Jesus Cristo, o contexto aqui desses versos que nós lemos, nos revela algo importante. Primeiro, a partir do versículo 18, o texto diz que o seguinte: e aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. O que eu enxergo aqui? Porque esses versos que eu li agora, e mais os dois seguintes que eu já vou ler, eles antecedem algo que Jesus estava falando sobre como seguir. Então, nós podemos entender, já que um verdadeiro discípulo de Cristo é alguém que tem uma genuína fé, e uma genuína fé ela é evidenciada por nós crermos que Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo pelo seu grande amor, para que nós não pereçamos, mas para que nós tenhamos vida eterna. Então, quem tem fé em Jesus, crê que ele é o Filho de Deus. Quem tem fé em Jesus, uma fé genuína, uma fé bíblica, versículos 21 e 22. E admoestando-os mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Se eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Cristo prometido nas Escrituras, eu preciso também confiar naquilo que ele fez por mim na cruz. Porque Jesus disse que era necessário que ele morresse, sofresse muitas coisas e rejeitado, fosse morto. É preciso eu me identificar com o sacrifício de Jesus. É necessário eu confiar que aquilo que Jesus fez na cruz foi por mim. Ele, sendo justo, morreu por mim, injusto. Ele, sendo gerado sem pecado, porque ele foi gerado do Espírito Santo, vivendo sem pecado, numa vida que glorificava ao Senhor. Na sua morte ali, no seu julgamento, todos reconheceram que ele não tinha pecado, que ele não tinha culpa. Todos. Todos. Mas esse Senhor
Deus que se fez carne, sem pecado, ele morreu para satisfazer plenamente a justiça do Pai. Os seus pecados, os meus pecados, foram punidos por Deus em Jesus naquela cruz. E Jesus, ele teve de passar por algo terrível, de romper a comunhão eterna com o Pai, para que nós agora, por meio do seu sacrifício, tenhamos nossos pecados perdoados pela fé em Jesus, e nós então agora tenhamos comunhão com Deus. É nós sabermos que foi necessário que o Filho do Homem, o Deus que encarnou, ele fosse morto, mas que também ele ressuscitou ao terceiro dia, como prova de que o Pai aceitou o sacrifício dele, sendo justo, o ressuscitou. E assim, provando que os meus e os seus pecados, pela fé em Jesus, são justificados, que a cédula de dívida contra nós foi rasgada. Então, o verdadeiro discípulo confia que Jesus é o Salvador e descansa nele. Não tenta fazer coisas, acrescentar coisas à fé para que ele seja salvo, mas ele sabe que é salvo pela graça de Deus, por meio da fé. E um discípulo de Cristo é alguém que tem uma genuína fé, que crê, que confia, é alguém que se compromete com Jesus, sendo ele o seu Senhor. Verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você está entendendo? Um discípulo de Cristo é alguém que tem uma fé genuína, de que crê que Jesus é o Filho de Deus, que confia que ele é o Salvador, completamente confia nisso, sabe que Jesus morreu no seu lugar por causa dos seus pecados, e ele ter ressuscitado é a prova de que a cédula de dívida foi rasgada pela nossa fé nele, mas também é quem se compromete. Jesus é o Senhor, nós somos servos. Morreu a nossa vontade. Agora é a vontade do Pai, é a vontade de Deus. Um discípulo de Cristo é alguém que não se apega à própria vida, querendo viver para si mesmo, mas abre mão dela para viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. E nós fazemos isso num texto correlato em Marcos, é que nós fazemos isso sendo luz em meio às trevas. No meio desse mundo difícil, desses pecados terríveis da nossa sociedade, em meio a tudo isso, nós precisamos comprometermos-nos com os ensinos de Cristo, seguirmos a Jesus, sendo luz em meio às trevas. Marcos 8, 34 a 38. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria um homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, ou que daria um homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Existe aqui em Marcos 8 uma distinção que não tem em Lucas nem em Mateus, é que Jesus frisou, e por isso Marcos registrou, o que Mateus e Lucas não registraram, é de que Jesus diz que entre esta geração adúltera e pecadora.
é ser meu discípulo no mundo que jaz no maligno, não pertencendo a esse mundo, mas vivendo nele, sendo odiado por ele, tendo cuidado de não o amar, mas pelo contrário, de refletir a minha luz numa geração corrompida, como luzeiros do mundo. Filipenses 2, 15 em diante. Nós fazemos isso, de nos comprometermos com os ensinos de Cristo, conscientes de que temos uma responsabilidade pessoal, sendo luz em meio a uma geração corrompida, tendo uma responsabilidade pessoal. Detalhe que Mateus registra, Marcos não registra, nem Lucas registra. Mateus 16, 24 a 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, qual é o detalhe aqui? Tome sobre si a sua cruz. Porque uma coisa é eu tomar a minha cruz e querer que o outro carregue. É diferente de eu tomar sobre mim e não eu tomar a minha cruz e deixar que o outro carregue. E também não é eu tomar a cruz do outro para que eu carregue. Tá errado. Eu não posso tomar a sua cruz. Você não pode tomar a minha cruz. Cada um deve tomar sobre si a sua cruz. E o outro detalhe, que no final ele diz que quando Jesus voltar, o Filho do Homem, na sua glória, na glória do Pai com os anjos, dará a cada um segundo as suas obras. É uma distinção que só Mateus faz. Isso me mostra de que seguir a Jesus, nós fazemos isso, comprometendo-nos com Ele, além de sermos luz em meio a uma geração corrompida, é tendo uma responsabilidade pessoal. A responsabilidade é toda sua sobre o seu discipulado cristão. A responsabilidade é toda minha sobre o meu discipulado cristão. Jesus não vai dar a igreja segundo as suas obras. Jesus não vai dar a igreja local segundo as suas obras. Jesus não vai dar a mim segundo as obras do meu pastor, dos irmãos com quem eu congrego, da minha esposa, da minha filha. Jesus vai me dar segundo as minhas obras, segundo como eu vivi, se de fato eu fui um discípulo dele. E é isso que às vezes nós confundimos. Ninguém é melhor do que ninguém nessa caminhada de fé. Porém, por mais que eu estenda a mão para ajudar, por mais que eu dê o ombro para apoiar, por mais que eu levante, seja um instrumento de Deus para levantar quem está caído, por mais que eu seja um instrumento para edificação, eu não posso levar a sua cruz. É simples assim. E infelizmente, alguns ficarão para trás. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. A questão é, será eu a ficar para trás? Porque por mais que os irmãos me ajudem, me mostrem meus erros, me ensinem a palavra, se eu não quiser seguir a Jesus, eu vou ficar para trás. A igreja irá ao encontro do Senhor. E eu não. Se eu não quiser seguir a Jesus. Então a responsabilidade é pessoal. Caminhamos juntos como igreja. Mas quem não quiser caminhar, o que nós podemos fazer? A responsabilidade é pessoal. E tem gente que não entende isso. Tem gente que não entende isso. O seu pastor não pode te carregar no colo. Os seus irmãos não podem te carregar no colo.
Os seus familiares não podem te carregar no colo. A sua igreja não pode te carregar no colo. Jesus pode te carregar no colo quando você quiser ser carregado por ele. É diferente. Nós fazemos isso de nos comprometermos com Jesus e seus ensinos, fazendo a manutenção diária, que é o que eu enxergo aqui. Lucas 9, quando o texto nos diz, a partir do 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita o homem ganhar o mundo em todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Qual é a distinção que temos aqui? Em Lucas 9, nós não temos lá em Mateus e nem em Marcos também. É a questão da manutenção diária. Quando lá em Mateus, ele fala sobre tomar sobre si a sua cruz. Aqui, Lucas registra: tome cada dia. Ou seja, eu tomo sobre mim, mas eu faço isso a cada dia. E aí ele fala aqui, ou prejudica, versículo 25, na parte final, ou prejudicando-se a si mesmo. Ou seja, é diariamente cuidando de não causar dano a si mesmo. Um verdadeiro discípulo de Cristo é quem tem uma genuína fé, crê que ele é o Filho de Deus, confia completamente nele como Salvador, na sua obra salvífica, compromete-se com seus ensinos, faz isso sendo luz em meio a uma geração corrompida, faz isso de se comprometer tendo uma responsabilidade pessoal e faz isso numa manutenção diária. E como se desenrola essa manutenção diária? Primeiro, eu vejo aqui pelo menos, nesses versos, 10 evidências dessa manutenção diária. Primeiro, desejando. Você tem que querer ser um discípulo de Cristo. Tem gente que não quer. Quer ter uma religião, mas não quer ser discípulo de Cristo. É uma decisão pessoal de cada um. Porque o texto diz, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim. Se alguém quer, você quer. Essa é que é a questão. Primeiro, precisa desejar. A parte B do versículo, Jesus diz, negue-se a si mesmo, renúncia. Você precisa renunciar a você, às suas vontades, aos seus anseios, à sua prática antiga de viver. Renunciar a posses, talvez. Renunciar a alguns relacionamentos. A priorizar a Cristo. Quem é a sua prioridade? Quem é a minha prioridade? Renunciando. Vida cristã de renúncia. E ponto final. Terceiro, ainda no versículo 23, na parte C, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou não, e tome cada dia sobre si a sua cruz e siga-me. É entregando-se. Porque tomar a cruz é alguém que estava ali diante publicamente, carregando a sua cruz, assumindo a culpa, e Jesus estava ali assumindo a minha e a sua culpa, por isso que ele carregou a cruz, mas era alguém que estava assumindo a sua culpa publicamente ali em vergonha, era a pior das execuções. Se eu não me engano, eu comentei isso na reflexão que eu falava sobre crucificação, não me lembro qual é agora o título, mas que eu falava sobre a crucificação, a pior das execuções, de vergonha,
Você está assumindo ali o pior dos crimes. E Jesus, inocente, santo, puro, justo, assumindo no meu e no seu lugar a culpa que é nossa. Então, tomar a sua cruz é isso. É você assumir uma culpa e estar disposto a dar a sua vida, a morrer. É você pegar a cruz, assumindo a culpa e caminhando para a sua execução. É você se entregando. Mas se hoje, no país onde você vive, a perseguição fosse extrema aos cristãos, você ainda seria um discípulo de Cristo? Eu seria ainda um discípulo de Cristo? Nós nos entregaríamos a Jesus, por Jesus? Quarto, primeiro, desejando, tem que querer. Segundo, renunciando, abrindo mão. Terceiro, entregando-se, disposto inclusive a morrer por amor a Jesus. Quarto, amando ao Senhor, verso 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Eu tenho certeza disso. Você tem certeza disso? Quinto lugar, verso 25, mantendo o foco na eternidade. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo perdendo-se, em algumas versões, em Lucas, em Marcos e em Mateus fala perdendo a sua alma, ou prejudicando-se a si mesmo, ou seja, mantendo o foco na eternidade. Tem gente que não mantém o foco na eternidade, quer cuidar das coisas aqui da terra e acabou. E esquece que tem um porvir. Então nós precisamos fazer essa manutenção diária, desejando, renunciando, entregando-nos, amando ao Senhor e também mantendo foco na eternidade. Sexto lugar, nós fazemos isso não separando Cristo de seus ensinos. Versículo 26, na parte A. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras, de mim e das minhas palavras. Não vai dar tempo de falar aqui, mas entra lá no canal da Igreja Bíblica Cristã, na playlist Os 10 Princípios Bíblicos, e localiza lá o terceiro vídeo na playlist. Nós não separamos Cristo dos seus ensinamentos. E temos vários textos que nos mostram o perigo de fazermos isso. Vários textos. Esse aqui é um deles. Ok? Então nós não separamos. Muitos se dizem de Jesus, mas não querem viver conforme Jesus mandou. Ah, eu sou de Cristo, mas não quero perdoar. Ah, eu sou de Cristo, mas quer ser desonesto nos seus negócios, no seu trabalho. Tem gente que forja hora extra, não sei porque eu estou falando isso, mas veio aqui na mente agora. Tem gente que forja hora extra, enganando o patrão, o chefe para ganhar algo mais. E às vezes está até mancomunado com o supervisor. O Senhor está me impelindo a falar isso. Junto com o teu supervisor, fazendo falcatrua para dizer que você fez hora extra, para você ganhar um dinheirinho a mais no contra-cheque, para dizer que tem banco de horas. O Senhor está me impelindo a falar isso. Então, eu sou de Jesus, mas não quer andar em santidade, usa roupa mundana, expondo o seu corpo. Mulher, você expõe o seu corpo. Você expõe a curvinha aqui, né? Entre os seios, expõe na tua roupa. E às vezes até no meio dos irmãos, ali com a igreja reunida. Isso é ser discípulo de Cristo? Usando roupa colada, mostrando as suas partes íntimas, a forma das suas partes íntimas na frente e em atrás. Seja em calça, seja até em saia, ou em vestido. Isso é ser discípulo de Cristo? É ser discípulo de Cristo, homem, a mulher passando na rua e você ficar olhando para ela, desejando?
Às vezes você fazer isso junto dos irmãos reunidos na igreja. Eu já vi isso acontecer na igreja. Já vi isso. Eu já vi isso. Lamentavelmente eu já vi isso. Na igreja, inclusive. Na igreja reunida. E já vi isso recentemente, digo mais. Isso é ser discípulo de Cristo? Se Jesus nos ensinou, se você olhar, ouviste, falando do adultério, né? Mas aí Jesus diz, não adulterarás, mas Jesus fala, olha, aquele que olhar com olhar impuro para uma mulher já adulterou. Você não se importa com isso? Você é discípulo de Cristo? Você fazer falcatruas aí em coisas que chegam à sua casa para você usar no dia a dia, isso é ser discípulo de Cristo? Não tem nada fora do lugar, não? Então, nós não podemos separar Cristo de seus ensinos. 7º, nós fazemos essa manutenção diária, versículo 26, na parte B. Se na parte A, porque qualquer que de mim das minhas palavras, ele fala, se envergonhar. Às vezes você faz isso porque de fato você não é convertido, ok? Sinceramente falando. E às vezes você faz isso por vergonha dos outros. O que vão dizer de mim, que eu não sou mais da galera? Como é que eu não vou participar ali da roda dos escarnecedores? Vão dizer que eu não sou da galera. Como é que eu não vou beber junto ali com os meus amigos? Vão dizer que eu não sou da galera. Como é que eu vou não ter um namoro impuro, né? Passando a mão na menina. A menina vai dizer o que de mim? A menina vai dizer que eu sou broxa, que eu não sou homem, que eu não gosto de mulher. E a menina, se eu não instigar ele a passar a mão em mim, eu mesma não passar, ele vai achar que eu sou uma retrógrada, que eu sou uma coroa, que eu sou uma velha, que eu não sou moderna. E você faz, você não segue os ensinos de Cristo por vergonha. Para ser cristão, você tem que ser ousado. Ousado para dizer não. Ousado para fechar porta na cara do pecado. Você precisa ser ousado. 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 Ter coragem de dizer não, mas de você agradar o teu Senhor. 8º lugar é de que nós fazemos essa manutenção diária, lembrando que a condenação é real. Porque quando Jesus diz aqui, porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. E aí você está perdido. E aí eu estaria perdido. Se Jesus se envergonhar de nós estamos perdidos. A condenação é real. Não brinque de seguir a Jesus. Não brinque de seguir a Jesus. Não brinque. Não brinque de seguir a Cristo. O lago de fogo e enxofre é real. Viver para longe de Deus em dor e sofrimento é real. Não brinque com isso. 9º lugar, nutrindo uma grande expectativa pelo retorno do Senhor. Porque quando Jesus diz, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier, não é se vier, mas é quando Jesus vem rasgando o céu em poder e grande glória, na glória do Pai, na sua glória e dos santos anjos. Ele vem. Se prepare. Ame a vinda do Senhor. Viva como um verdadeiro discípulo de Cristo. Nutre no teu coração uma grande expectativa pelo seu retorno. Jesus vem. Ele vem. Amém? E 10º
em último lugar, é contemplando o reino de Deus. Versículo 27. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E como isso aconteceu? Na transfiguração, nos versículos seguintes. Pedro até menciona isso depois, numa de suas epístolas, de que viu a majestade do Senhor Jesus. Nós precisamos contemplar o reino de Deus, que ainda será consumado, mas já é chegado, em que o governo foi trocado. Antes, nós vivíamos debaixo do império das trevas. Agora, nós somos governados pelo Rei da Glória, o Senhor Jesus. Ele é o Rei. O reino de Deus chegou. Então, nós precisamos nos submeter à sua vontade, sermos governados por Ele. E os princípios e os valores do reino já precisam ser presentes em nós. Nós, participantes da igreja, precisamos ser agentes desse reino e contemplarmos esses valores já presentes, o Rei governando o nosso coração, e não aquilo que tem sido o nosso prazer nesse mundo, dominar o nosso coração, de idolatrarmos isso. Não, 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 não. Mas de Jesus ser o centro da nossa vida. Ele, o Rei, governando o nosso coração. Nós precisamos seguir a Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.